Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre listas duplamente encadeadas. Então a gente já viu listas encadeadas antes, vimos classe, então recomendo que se você não viu esse conteúdo, é importante você conhecer lista encadeada primeiro, como ela funciona para a gente conseguir chegar nas listas duplamente encadeadas, tá? Já peço aí que tu se inscreva no canal, deixe teu like, isso é bem importante também. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar uma classe, que pode ser uma classe nó, e a gente vai criar o nosso init, tá? Aqui a gente vai passar self e vamos passar também o nosso item. Lembrando que a gente está fazendo exemplo somente com item, que é um array, por exemplo, ou é um inteiro ou um float, mas ele pode inclusive ser uma outra classe, tá? Então a gente também vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então self.item recebe item, e aí aqui antes a gente tinha self.próximo, que recebe nome, e agora a gente tem self.anterior, tá? Que também vai receber nome, beleza? Então beleza, já temos aqui a nossa classe bem estruturada, né? E aí a gente vai começar a montar aqui o nosso main, tá? Vou montar aqui o nosso main, já vou chamar ele aqui embaixo. Opa. E aí já vou botar aqui lista recebe não. Beleza. Vamos lá. Então vamos inserir um elemento, tá? Então def inserir elemento. Lembrando que isso é bem importante, tá? Podem pegar exemplos na internet que um inserir elemento, mostrar elemento, deletar elemento vão estar um pouco diferente, porque essa é a magia da programação, a gente ter realmente várias formas de realizar o mesmo problema. Então não tem problema desde que no final a gente tenha aí o mesmo resultado, né? Então aqui ele recebe lista e item, tá? E a gente vai criar aqui um node, tá? Que vai receber nó, que vai passar o nosso item. Então beleza. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está criando mais um elemento na nossa lista. Porém, ele ainda está solto, tá? Ele ainda está solto. Entendo que isso aqui, se vocês querem tentar entender de uma forma um pouco mais simples, é como se vocês estivessem fazendo um append, tá? Ou criando um elemento para criar um append, tá? Então, não tem muito como a gente entender, mas ele, imagine que tem uma lista de, por exemplo, um elemento que aponta para o segundo, que aponta para o terceiro. Tá, nossa lista está assim, que ela foi passada aqui como parâmetro, tá? Esse elemento ele foi criado aqui, tá? Então ele ainda não está conectado com a nossa lista. E a gente precisa fazer isso. Então, se a nossa lista não tiver ninguém, a gente simplesmente vai fazer lista recebe node. Ou nem precisa, tá? Isso aqui é só para a gente se garantir, porque como a gente vai retornar o nó, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que um novo elemento, ele entre no início da lista. Então, por exemplo, tá, o 1 aponta para o 2, que aponta para o 3. E aqui, opa, aqui tem o apontamento contrário, porque a gente está falando de uma lista duplamente encadeada. Então, quando um aponta para o 2 também vai apontar para o 1, tá? Quando a gente vai inserir o 4, por exemplo, o 4 vai estar aqui, tá? Então, basicamente vai estar assim, ok? Então, por isso que a gente faz isso. Isso aqui também vai funcionar depois, essa parte, se vocês quiserem colocar o 4 aqui no final, tá? Se não, o node.próximo vai receber a lista. Lembrando que a lista sempre vai apontar para a cabeça, tá? Então o que eu estou fazendo? Esse novo, que é esse 4 aqui, por enquanto tá assim, né? A nossa lista não tem nada. Não tem nada. Então, tá acontecendo isso aqui nessa linha. Eu estou apontando para cá. E lista.anterior recebe node. Aí o que a gente está fazendo? Está fazendo isso aqui. Ok? E a gente vai retornar o node. Por quê? Porque agora, lá embaixo, a nossa lista vai receber esse nó aqui, tá? Então, quando a gente for inserir, por exemplo, vou fazer aqui uma opção, tá? Recebe zero, enquanto a opção for diferente de 4, ok? E aí eu vou fazer um menuzinho aqui, só para a gente mostrar. Então, por exemplo, um inserir elemento, 2 listar elementos, 3
excluir elemento e 4 sair. Por isso que eu boto lá diferente de 4, tá? Opção recebe int, input, digite a opção. E a gente retorna essa opção aqui, tá? Para quê? Para aqui dentro a gente fazer uma opção recebe menu. Basicamente isso. Então ele vem aqui e faz isso. Então a gente já tem o inserir elemento, tá? Aqui é bem importante, então, if opc igual a 1. Aqui a gente pode solicitar aqui, tá? Eu vou solicitar aqui dentro mesmo, mas o ideal é que vocês tenham depois uma função que digite o elemento para inserir na lista. E aí vai ser lista recebe inserir elemento, que vai passar lista e vai passar item, ok? Então, beleza. Percebam que aqui eu estou retornando, então eu passo a apontar para o novo elemento que está sendo criado, tá? Ok. Agora, vamos lá, vamos para o listar elementos. Aqui talvez seja o mais simples, tá? Porque basicamente a gente precisa fazer uma variável auxiliar aqui, vou chamar de auxiliar, que vai receber a lista, que é o primeiro, tá? Então imaginem que, vou botar isso aqui de novo aqui, o primeiro é esse cara aqui, né? Então enquanto auxiliar is not known. Por quê? Porque este cara aqui está apontando para known, e por óbvio o known não aponta para nada, e este cara aqui está apontando para known também. Tá. Então quando eu chegar neste cara aqui, eu estou começando por aqui, né? Quando eu chegar neste cara aqui, eu paro a execução. E aí print, eu vou botar um ifinzinho aqui só para ficar mais bonitinho. Auxiliar.item. É item, né? Isso. E o que a gente faz? Auxiliar recebe auxiliar.próximo. Mostrei esse cara aqui e eu venho para esse. Opa. Mostrei esse cara aqui e veio para esse. E aqui eu não retorno nada, né? Então o meu é o if opc igual a 2. Listar elementos, que eu vou passar a lista. Vamos só testar antes da gente começar. Então vamos lá. Vou inserir um elemento, vou inserir o 6. Vou listar, tá aí o 6. Vou inserir o 8. Tá aí, ó. O 8. Percebam que o 8 veio para o início da fila, tá? Vou inserir o 79. Tá aí, ó. Vou inserir o 45. Então aí, ó. Estão todos aí. Beleza? Agora, talvez venha a parte mais chatinha, tá? Por quê? Porque a gente precisa excluir elementos. E aí, vamos lá. Def excluir elemento. Aqui é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vai ter vários casos, tá? Então vamos lá. Primeiro, auxiliar recebe lista. O que é importante? Sempre quando você vai ter algo de navegar na lista, que vai receber o próximo, por exemplo, vocês não usarem a lista direta, porque vocês vão perder a referência lá do primeiro item. Então eu sempre uso um auxiliar que vai receber o primeiro elemento, tá? E o nosso while aqui é o mesmo, tá? Auxiliar is not, porque a gente quer navegar. A primeira coisa que a gente faz é verificar se o auxiliar.item é igual ao item que a gente não passou por parâmetro. Esse é o item aqui que a gente quer excluir. Tá? Vou botar item para excluir. Só para vocês. Então, beleza. Agora vamos lá. Primeira coisa é testar se, por exemplo, if lista.próximo for igual a nome. O que isso quer dizer aqui? Que é o único. Vou colocar aqui do lado, que eu acho que vai ficar melhor. Senão vai confundir depois. Único elemento na lista. Então vou até dar um print aqui, né? Único elemento na lista. E a gente vai retornar nada. Por quê? Se tiver só um elemento, a nossa lista passa a apontar para o nada. Beleza? Aí vamos lá, então. Vamos continuar, tá? Vamos lá para o próximo. O próximo é se o auxiliar.próximo. Então imagine o seguinte, vou pegar essa lista aqui. Vou pegar essa lista aqui de novo, tá? Vou colar ela aqui. Se eu cheguei neste cara aqui, ó, neste último aqui. Então se o auxiliar.próximo for igual a none, ou seja, ele está apontando para o nada, ele é o último elemento da lista. O que a gente precisa fazer? Precisa tirar esse cara aqui
e fazer com que o 2, por exemplo, aponte para o nada. Então, auxiliar ponto anterior ponto próximo. Então, auxiliar anterior, venho para cá, próximo. Recebe null. E eu retorno a lista. Por que eu retorno a lista? Porque eu não posso retornar auxiliar, senão eu vou retornar esse cara aqui. Eu vou perder totalmente a minha referência. Então eu continuo retornando a lista. Eu altero ela lá dentro, né? Mas eu retorno a lista. Beleza? Agora, o próximo caso é o if auxiliar ponto anterior for igual a none. Ou seja, é este cara aqui, ó, é o primeiro elemento. Então, se o anterior for none, quer dizer que ele é o primeiro elemento. Então, primeiro elemento da lista. O que a gente faz? Auxiliar ponto próximo ponto anterior recebe none. O que a gente está falando? Auxiliar ponto próximo ponto anterior recebe none. Mas percebam que aqui eu não posso mais retornar a lista, porque eu não posso retornar esse cara, eu tenho que retornar esse. Então, o que eu preciso fazer? Return auxiliar ponto próximo. E se não, meio da lista. Então, vamos lá. Ah, aqui eu nem coloquei, né? Print. Último, primeiro e meio da lista. Beleza. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Aqui é bem importante. Por exemplo, eu peguei esse cara aqui. Então, eu tenho que fazer auxiliar ponto anterior ponto próximo. Então, por exemplo, esse cara aqui, auxiliar ponto anterior ponto próximo, vai ter que receber auxiliar ponto próximo, porque auxiliar ponto próximo. E auxiliar ponto próximo ponto anterior vai receber auxiliar ponto anterior. Então, auxiliar ponto próximo ponto anterior vai receber auxiliar ponto anterior, vai receber esse cara aqui. E eu retorno a lista. E aí, aqui fora deste if aqui, eu tenho que botar ainda auxiliar recebe auxiliar ponto próximo. Porque eu preciso navegar. Aqui é só se eu encontrei o elemento. Se eu não encontrei, eu tenho que ir para o próximo. Não é esse, vai para o próximo. E se não, aqui fora do while, print elemento não encontrado e return lista. Mesmo que a gente não altere, a lista tem que ser retornada. Por quê? Porque aqui, ó, aqui a minha lista vai... Primeiro eu preciso perguntar, tá? Qual é o elemento para excluir da lista. Lista vai receber excluir elemento, que vai passar lista e item, ok? Lembrando, não precisa ser o mesmo nome daqui para lá, né? Porque eu só estou passando por valor. Então, vou testar. Vamos lá, vamos colocar rodar. Tá aí, ó. 1, vou inserir o 45. 56. 78. Listei, tá aí, ó. Agora eu vou excluir o 45. Vou listar o último elemento da lista ali, ó. Agora eu vou excluir o 78. Opa, 78. Tá aí, ó. Primeiro elemento da lista. E eu vou excluir também o 56. O único elemento da lista. Listei, não tem nada. Agora eu vou inserir uns elementos a mais aqui. 23, 45, 68, 90, 23, 6 e 15. Tá aí, tem um monte de elemento. Agora eu vou excluir o 90 aqui do meio, tá? Então, depois do 23 tem que vir o 68, tá? Então eu vou excluir o 90. Meio da lista. Listei, tá aí, ó. Olha, o 23 passa para o 68. Então é isso. Então esse é o código o essencial, né, o início para a lista duplamente encadeada.